Bom, atividades para essa semana, de 18 de maio até 22 de maio, vocês vão fazer a parte de ciências. O tema é o tempo geológico, vou explicar isso adiante. E em matemática, vocês vão fazer atividades de expressão numérica e potenciação, tá? Lá na página 174 do livro de ciências, tempo geológico é o tempo decorrido desde o final da fase da formação do nosso planeta até os dias atuais. Então, nessa explicação aqui tem a ver com toda a formação do planeta Terra até os tempos atuais, tá? O planeta Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Para entender melhor sua história, os cientistas dividem o tempo geológico em 5 níveis de classificação. Isso aqui é bem importante de vocês marcarem aí, quem tiver oportunidade de marcar no livro, é bom vocês marcarem isso, ó. O tempo geológico em 5 níveis de classificação: éons, eras, períodos, épocas e idades, tá? Seria a divisão que representa as grandes etapas de desenvolvimento do planeta, tá? São 4 etapas que eu vou explicar cada uma delas. Dentro dessas etapas você tem as eras, tá? Também vou explicar essas eras. Dentro de cada era você vai ter os períodos. Dentro de cada período você vai ter épocas. E dentro de cada época você vai ter as idades, tá? Aqui. A história da Terra baseia-se em intervalos de tempo desiguais que marcaram as mudanças de seu estado físico e de sua vida. Então, essas marcações, né, esses intervalos de tempo, eles marcam as mudanças tanto físicas quanto da vida, tá? Mudanças ocorreram justamente pelos registros deixados, né? Os rastros de seres vivos, os fósseis deixados nas rochas sedimentares fizeram com que esse estudo geológico, né, desse essas informações para a gente. A maior subdivisão da escala do tempo é chamada de éon e representa grandes etapas de desenvolvimento do planeta. São as maiores mudanças físicas e biológicas, tá? Que a Terra passou, ordenaram sua história em 4 éons. Então, nós temos aqui, ó, quatro fases importantes, que é Adeano, Arqueano, Proterozoico, Fanerozoico. Geológico é quando a gente fala de fases em que o planeta Terra passou desde a sua formação, né? Isso tem cerca de 4 bilhões de anos, 4 milhões e meio de anos. E aí os cientistas dividiram esse tempo, né? Todas essas mudanças em níveis de classificação. Então, éons, tá? Essa classificação aqui embaixo, ó, lá no livro de vocês, na página 174, tem são grandes indeterminados espaços de tempo. Dessas fases aqui, que a gente chama de éons, você vai ter aqui 4 importantes: Adeano, Arqueano, Proterozoico e Fanerozoico. Tá? Dentro desses éons aqui, você vai ter as eras. Então, essa está dentro daqui. Dentro dessas eras, você vai ter os períodos, dentro dos períodos as épocas e dentro das épocas as idades. Então, as eras são caracterizadas conforme as diferentes posições dos continentes. Então, o que caracterizou as eras? Praticamente as mudanças de posição do continente, tá? Dos oceanos e dos seres vivos. Então, caracteriza e diferencia as eras. As eras estão divididas em períodos. Os períodos, por sua vez, são... peraí que está marcado aqui. São divisões dentro dos períodos e são divididas em idades, tá? Então, as épocas estão dentro dos períodos. Cada período vão ter épocas diferentes e essas épocas vão ter idades diferentes, tá? As idades, elas são marcadas principalmente por mudanças materiais, ou seja, a idade do ferro, por exemplo, a ser utilizado como ferramenta pelos seres humanos.
tá? A idade dos metais e assim por diante. Aí, esse daqui vai ser no caderno. Vocês vão dar uma lida nessa reportagem aqui, vai estar falando um pouco sobre o que eu já expliquei antes. E aqui, ó, que eu marquei aqui para vocês copiarem, só essa parte vai ser copiada no caderno e vocês vão responder essa questão aqui, que eu já respondi explicando. Bom, aí eu marquei para vocês que vocês só vão ler, tá? Assistindo o vídeo e lendo junto para poder ter um entendimento. Aqui e tem uma explicação do porquê que chamam, né, de Adeanos, porque tem a ver com Hades, o nome de um ser mitológico, né, da mitologia grega, e faz referência a como eram as condições climáticas, né, da Terra, né? Era um planeta extremamente quente e não teria condições de vida ainda em desenvolvimento, tá? Então aqui você tem o surgimento, a principal importância aqui são as primeiras rochas surgindo nesse período aqui, tá? Desculpa, o Arqueano, que é esse aqui, tá? É subdividido em 4 eras, então dentro desse período arqueano, você mais voltada para o esfriamento, né? Que formou os primeiros continentes, né? Com as primeiras rochas aí, porém o calor ainda era intenso, né? 3 vezes maior do que o atual. Então, as atividades também tectônicas eram intensas e marcam essa fase da Terra. O éon proterozoico, o nome significa em grego anterior à vida, porque costuma os primeiros estágios da vida. As placas tectônicas do planeta estavam bastante ativas durante esse período proterozoico. Por isso, ocorriam sucessivas colisões e separações de massas terrestres. Isso aqui é importante, tá? Continentes começarem a se formarem. Essa fase aqui, tá? Éon fanerozoico, é a fase atual, tá? Iniciada há 542 milhões de anos. Fanerozoico significa vida visível. Vida visível. Por ser o éon em que houve a grande explosão de vida no nosso planeta, tá? Então, dentro desse éon aqui, fanerozoico, você vai ter 3 eras importantes. O paleozoico, a era paleozoica, mesozoico e o cenozoico. E é a formação da Pangeia, que é o continente, o bloco único, né, que depois se divide nos continentes atuais. A era que você tem os dinossauros, né, a era que você tem a fauna e a flora se desenvolvendo. Então, esses têm um texto aí para ser lido e esse quadro aqui é importante, tá vendo? Esse éons aqui, éons que foi marcado é o fanerozoico, como eu falei, que é o atual, tá? Os últimos 542 milhões de anos na Terra e dos seres vivos, e ressaltamos alguns acontecimentos importantes nessa divisão do tempo geológico. Eu marquei aqui, ó, já está marcado. Eu gostaria que vocês marcassem também no livro de vocês, tá? Ele tem 3 eras importantes, como eu falei, e dentro de cada era você tem os períodos, tá? Isso aqui só foi dividido, gente, para ficar mais fácil de vocês identificarem, tá? Então, você tem aí, no Permiano, que é esse aqui, ó, na era Paleozoica, você tem o período Permiano. Aconteceu a união das massas da Terra, formando um grande continente chamado Pangeia e um grande oceano que o rodeava, chamado de Pantalassa. Esse aqui, gente, é a primeira grande movimentação, a primeira grande mudança que marca esse período permiano aqui, que está dentro da Eólica, tá? Então, é um importante momento na história da vida dos animais terrestres, no qual surgiram os primeiros dinossauros, além dos ancestrais dos lagartos, os crocodilos e dos mamíferos atuais. No Jurássico, os dinossauros dominavam, tá? Então aqui você tem esse período aqui, que é o Jurássico e o Triássico, dentro da era já, ó, dessa era aqui, Mesozoica, tá?
No Cretáceo, você tem o grande desenvolvimento, né, dos dinossauros, de todas as espécies de dinossauros, e a extinção dele, que foi no final do período Cretáceo. Então, aqui vocês vão copiar no caderno de ciências essas marcações que eu fiz aqui, só esses pedaços, tá? E vai dar uma lida na página 175. Aqui é no caderno de ciências. No caderno de ciências, vocês vão refazer esse quadro aqui. Esse quadro aqui embaixo tem as palavras que vocês vão encaixar. Então, aqui já tem escrito qual é o EONS que eu estou destacando, que é o atual, né? E dentro desse EONS você tem as eras. A primeira foi a Paleozoica, tá? A segunda a Mesozoica e a terceira a Cenozoica. Dentro de cada era você tem os períodos em que a Terra vem passando. Nesses períodos aqui você vai encaixar todos que estão faltando, correto? Como é que você vai fazer isso? Você volta na página 175 do livro e dá uma olhada, tá? Só você ver, na era paleozoica você teve esses períodos aqui, né? Cada um deles tem uma característica importante. Aqui só tem destacado o que é mais importante nesse momento para vocês estudarem. Aí vocês vão colocar no caderno, tá? Esse já tem as palavras aqui, é só olhar na página anterior, ó, e montar no caderno completando, ok? Bom, tempo geológico é da página 177, está trazendo as eras geológicas em alguns períodos, com alguns acontecimentos importantes. Observe as diferentes eras por suas cores, de acordo com a legenda. Então, aqui, ó, a legenda vai separando, né, cada era. Então, a pré-cambriano, essa aqui em laranja. Então, você vai ver que aqui, ó, você tem os acontecimentos importantes nessa era, tá? Em amarelo, você tem a Paleozoica. O que aconteceu nessa era Paleozoica? Aí você vai ver, ó, você tem os primeiros insetos, os peixes, as plantas terrestres, os anfíbios, tá? Os répteis. E aqui acaba a fase paleozoica, tá? A era paleozoica. E você tem a verde, que é representada pela cor verde, a Mesozoica. Na Mesozoica você tem a formação, né, o desenvolvimento, o surgimento dos mamíferos, ó, aqui, ó, 230 milhões de anos. As plantas e sementes, aqui você tem o dinossauro. E Cenozoica, né, ou terciário, você tem aqui os mamíferos gigantes, os macacos, os Alpes sendo formados, os pastos, são 26 milhões de anos, tá? Serra de Nevada, cascatas. A última Cenozoica, já quaternário, né, dividido em quaternário, é a mais atual, 2 milhões de anos. Você tem as idades glaciais, os mamutes e o desenvolvimento do ser humano. Bom, a partir dessa leitura aí, da página 177, tem uma atividade para ser feita também nessa página, tá? Vocês vão fazer no caderno essa linha do tempo aqui, tá? Essa linha aqui vai marcar dentro de cada era alguns acontecimentos, né? Então, você vai organizar essa linha do tempo com os eventos e aparecimento de seres vivos que marcado cada era do tempo geológico. Então, o Paleozoica, vai voltar lá na página 177. A Paleozoica, você vai olhar, né? O que aconteceu aqui? Quais foram os surgimentos daqui que você vai completar aqui? Já tem as palavras, é só você olhar lá e colocar. Na Paleozoica teve o surgimento, sei lá, do homem, o homem surgiu aqui, né? O homem como a gente conhece hoje, o ser humano como a gente conhece hoje, surgiu aqui, né, no Paleozoica? Não, eu olhei lá e vi que o homem surgiu lá na Cenozoica, no quaternário, então não vou colocar lá, eu vou colocar na Cenozoica, tá? Então, olha a página 177, que tem esse gráfico aqui, e vai montando no caderno essa linha do tempo, tá? Pode fazer exatamente como tá aqui.